Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim aqui fazer uma análise do livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Queria começar dizendo que eu li esse livro em 2024, li ele ali no final de 2024, final do ano passado. Eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2025. E no meu vídeo de retrospectiva literária de 2024, eu não incluí esse livro, porque na época que eu gravei aquele vídeo, eu não sabia se eu ia terminar de ler ele em 2024 ou se eu só ia terminar de ler ele em 2025. Mas acabou que eu terminei de ler ele dia 31 de dezembro e ele acabou entrando aí como o meu 14º livro de 2024. Queria fazer essa observação só para deixar registrado. Meu plano para esse vídeo é fazer alguma coisa similar ao que eu fiz pro Becoming, da Michelle Obama, que no caso daquele livro eu simplesmente analisei o livro, fui passando pelos pontos que eu considero mais importantes, os pontos que mais me chamaram a atenção, e fui dando a minha opinião sobre a escrita e sobre o livro de forma geral à medida que eu ia fazendo isso. Para esse livro eu vou fazer a mesma coisa. E o porquê disso? Porque, assim como o Becoming, esse é um livro que já foi publicado há mais tempo. Na verdade, esse livro aqui foi publicado há muito tempo. Ele foi publicado em 1960. Então eu imagino que tudo que tá aqui já é de conhecimento das pessoas, ninguém vai necessariamente se surpreender, não tem muito spoiler que eu possa dar sobre esse livro. Então eu vou aproveitar e já vou falar tudo, vou falar se vale a pena ler ele e também já vou fazer uma análise dos pontos principais. Primeiro de tudo, vamos contextualizar quem é Carolina Maria de Jesus e o que é o livro Quarto de Despejo. Carolina Maria de Jesus foi uma catadora de papel e escritora que nasceu em Sacramento, Minas Gerais, então compartilhamos o mesmo estado natal, e que se mudou para São Paulo, onde ela viveu na favela do Canindé por muito tempo. Esse livro retrata a vida dela na favela no período entre 1955 e 1960, ou digamos assim, praticamente 1955 a 1959, já que aqui no livro 1960 é representado só por um dia. Na época, né, ali no fim da década de 50, fim da década de 50, a favela do Canindé era uma favela em expansão e era uma das maiores, se não a maior favela de São Paulo. E esse diário foi descoberto por um jornalista chamado Adaulio Dantas, que estava ali na favela para fazer uma reportagem sobre a expansão da favela e sobre a vida naquela favela. Ele foi lá fazer a reportagem, ele encontrou a Carolina Maria de Jesus lá e acabou descobrindo os diários dela, né? Acabou conversando com ela e achando os cadernos onde ela escrevia os diários. E ele percebeu que a reportagem que ele estava procurando, a história que ele estava procurando, estava ali naqueles cadernos. Que ninguém poderia contar melhor a história daquela favela senão uma pessoa que morava na favela. Então o objetivo desse livro, quando ele foi publicado, era mostrar a vida na favela por um olhar de uma pessoa que já morava na favela. Então mostrar a favela pela visão de dentro da própria favela. O livro acabou se tornando um super clássico da literatura brasileira e eu sempre tive curiosidade de ler ele justamente porque eu sabia que ele mostra uma realidade que ainda existe no Brasil, infelizmente, que é a realidade da pobreza e da fome. É inclusive o que está escrito aqui na contracapa, que apesar desse livro ter sido escrito na década de 50, ele infelizmente jamais perdeu a atualidade. Também é um livro que discute várias questões raciais em relação ao nosso país, e eu queria aprender mais sobre isso, queria incorporar isso de alguma forma nas minhas leituras, e eu achei que esse livro ia ser uma boa forma de fazer isso. Adianto desde já que o livro atendeu sim às minhas expectativas. O que eu imaginava que o livro ia trazer para mim em termos de conhecimento, mas em termos também da escrita em si, foi exatamente o que eu recebi. E eu já digo aqui que isso me deixou bem feliz. Inclusive, dei uma nota de 5 estrelas para ele no Goodreads. Agora vamos discutir aí alguns dos pontos principais desse livro, lembrando que isso são apenas os pontos que mais me chamaram a atenção e a minha opinião sobre cada um deles. Pode ser que quando você lê esse livro, ou caso você já tenha esse livro, você tenha notado coisas diferentes, você tenha sido cativado por elementos diferentes. Tudo que tá aqui é a minha opinião. Só quem viveu a fome, só quem passou pela fome sabe o que é a fome. Eu acho que essa é a grande mensagem do livro, assim, de tudo que eu vou falar aqui. Isso pra mim eu acho que foi o que mais ficou enfatizado dentro de mim, que só quem passou pela situação que a Carolina Maria de Jesus passou sabe o que é aquilo, sabe o tanto que é difícil você viver com fome, você viver não só com uma insegurança alimentar, mas com fome mesmo, assim, sabe? Você ter dias que você não tem o que comer, se você não sabe qual vai ser a sua próxima refeição, você tem que lutar pra conseguir ali, literalmente, o pão de cada dia, porque se você não for trabalhar num determinado dia, pode ser que naquele dia você não tenha dinheiro pra comprar o jantar, ou pode ser que você não tenha dinheiro pra comprar o almoço.
E isso é muito cruel, né? Assim, é realmente uma negação dos direitos humanos ali da pessoa. Pode parecer uma coisa simples, a alimentação pode parecer só um detalhe na vida da gente, mas é o que permite que a gente viva, né? Assim, não só viva no sentido de estar com o corpo e as células funcionando, mas também viva no sentido de estar com bom humor, estar energizado, né? Assim, quantas pessoas por aí não falam isso? Tipo, quando eu tô com fome não fala comigo porque eu fico muito estressado, ou quando eu tô com fome eu não consigo funcionar. Realmente, a alimentação é algo muito importante pro ser humano como um animal mesmo. E você pensar que ela teve que viver boa parte da vida dela sem ter acesso a uma alimentação de qualidade, porque é isso também, quando ela conseguia comer, nem sempre era uma comida farta e nem sempre era uma comida de qualidade. Muitas vezes era comida estragada, ou então às vezes até mesmo comida do lixo, e isso é muito triste, né? Isso é realmente, assim, repugnante e é muito cruel que uma pessoa tenha que ter passado por isso. Eu acho que o relato, ele é ainda mais poderoso porque ele é feito de forma muito honesta e muito cru. Lembrando, gente, que esse livro, ele é um diário. Então, na verdade, ali a gente vê em alguns momentos do livro que a Carolina sempre teve a intenção de publicar as coisas que ela escrevia no diário, mas, querendo ou não, era um diário. Então ela escrevia de uma forma muito pessoal, sem muito filtro, e isso torna, pra mim, o relato ainda mais poderoso, igual eu disse. Ela fala muito diretamente, assim, sobre toda a raiva que ela sente de não ter algo pra comer, sobre toda a frustração que ela sente em relação a passar fome, sobre como a fome é algo ruim, como a fome é a pior coisa da humanidade. E isso, à medida que você vai lendo, vai realmente, assim, te impactando. É como se fosse quase um soco, assim, soco atrás de soco. Você lê aquilo e você vê que uma pessoa teve que passar por aquilo, entendeu? Inclusive, algo que ela fala ao longo do diário é que muitas vezes ela escrevia justamente para tentar ali ter uma válvula de escape para toda essa frustração. Então ela falava assim, quando eu ficava com fome, ao invés de xingar, eu ia lá e escrevia. E eu colocava todos os meus sentimentos no diário. Então também achei interessante como que a escrita foi um mecanismo de sobrevivência mesmo para ela, sabe? No caso dela, ela inclusive fala por muitas vezes, assim, que cogitou tirar a própria vida, até por conta da fome, da pobreza, do sofrimento, e que a escrita foi o que ajudou ela a persistir em muitos desses casos. Eu também acho que esse relato sobre a pobreza e a fome mostra uma realidade muito triste do Brasil, que é o sofrimento das pessoas negras. Né, assim, essa época, na década ali, no fim da década de 50, início da década de 60, foi uma época em que aqui nos Estados Unidos os negros passaram por uma segregação racial muito grande. Eles foram excluídos da sociedade de uma forma muito explícita, principalmente nos estados do sul. E isso é algo que até hoje as pessoas lembram e as pessoas comentam e as pessoas falam. Porém, eu acho que esse livro vem para mostrar que essa segregação racial também aconteceu no Brasil. Talvez de forma não tão explícita, igual aqui nos Estados Unidos, né, que literalmente na lei falava que uma pessoa negra não podia usar o mesmo banheiro que uma pessoa branca. Sim, talvez não de forma tão explícita, mas ela também aconteceu no Brasil. E as pessoas negras no Brasil também passaram por muita opressão e muito sofrimento. E é isso, assim, tiveram que passar por fome, tiveram que passar pela pobreza extrema, e tudo isso como um resquício da escravidão mesmo, e enfim, da história do nosso país aí. Acho que é um lado muito importante da nossa história e um lado muito importante da nossa sociedade que a gente precisa falar sobre e que muitas vezes acaba esquecido. Esse livro tá aqui pra não deixar a gente esquecer. Também queria fazer aqui uma comparação que é simples, já admito que não é uma comparação assim super complexa, mas se a gente for parar pra pensar, uma das músicas brasileiras mais famosas de todos os tempos, se não for a música brasileira mais famosa de todos os tempos, Garota de Ipanema é uma música de 1964, certo? Então assim, não é exatamente ali da mesma época, mas mais ou menos da mesma época. Nessa música, em Garota de Ipanema, a gente vê meio que, pelo menos da minha interpretação da música, um lado muito glamuroso do Brasil, um lado muito romântico do Brasil. Porém, se você for parar pra pensar, ao mesmo tempo existiam pessoas no Brasil, como a Carolina Maria de Jesus, que estavam passando por uma pobreza e um sofrimento extremo. Então eu acho que o livro, ele vem sim pra mostrar essa outra realidade do Brasil, esse outro lado do país. Dado tudo que eu já falei aqui, eu acho que tá muito claro que esse é um livro com muita militância. E esse é justamente o segundo ponto que eu queria trazer pro vídeo. Como que a militância nesse livro
talvez pelo menos pra mim, foi ainda mais poderosa e ainda mais impactante justamente porque ela é feita de forma muito crua e muito direta. São vários momentos ao longo do livro em que a Carolina, ela critica diretamente os políticos e ela fala de uma forma muito honesta, né? Muito direta. Ela vira e fala assim, os políticos todos vêm aqui na favela na época da eleição se promover e falarem que se importam com a gente, enfim, pedirem voto, mas uma vez que eles são eleitos, eles simplesmente somem e nunca mais trazem nada pra gente, assim, não trazem nenhuma melhoria pra gente. O que eu achei mais interessante dessa militância é que eu sinto que ela é muito diferente do que eu tô acostumada a ver, pelo menos hoje em dia, nas redes sociais. Eu sinto que quando eu vejo algum tipo de militância, seja nas redes sociais ou em algum livro, mas principalmente nas redes sociais, especialmente quando é algum tipo de militância de classe, né, falando sobre a pobreza e sobre a desigualdade social no Brasil, eu sinto que ela vem de dois lados. Ela normalmente vem de um desses dois lados. Ou de um lado de uma pessoa que já passou pela pobreza, mas hoje em dia não é mais pobre, mas enfim, conta ali as suas experiências e usa da sua experiência para militar em termos de direitos e de classes sociais, ou de uma pessoa que nunca passou pela pobreza, mas que estudou ali história e sociologia na faculdade e por conta disso acabou adquirindo um certo conhecimento sobre o assunto e faz também ali uma militância de classe sobre a desigualdade social. Esse livro não traz isso, ele traz uma pessoa que está passando pela pobreza, no momento em que ela está passando pela pobreza, falando sobre a pobreza e militando em relação à pobreza. Não sei se ficou muito claro, mas é justamente por isso que eu achei a militância desse livro tão poderosa e tão preciosa. E, inclusive, uma coisa em relação a essa militância mais crua, mais direta, que eu também acho que vale a pena ressaltar, é que apesar de ela parecer em alguns momentos ser meio inocente, do tipo, quase como se estivesse vindo ali uma militância de uma criança, digamos assim, ela demonstra que a Carolina é uma pessoa muito inteligente. Era, né, porque ela já faleceu, mas que ela era uma pessoa muito inteligente e que ela tinha uma consciência social muito grande, apesar de não ter tido uma escolarização completa. Ela abandonou a escola ali muito nova, né, assim, quase não passou por uma educação formal, mas ainda assim ela tinha consciência de que, sabe, os políticos que têm que me servir, e não o contrário, não sou eu que devo um favor pro político, é o político que deve, não um favor, mas assim, o político que tem uma obrigação comigo, o político que tem que vir trazer uma melhora pra minha vida, porque eu votei nele e, enfim, eu confiei nele pra ser o administrador do nosso país. No caso eu tô falando o político no singular, mas eu deveria estar falando os políticos, né, no plural. Não é só um político que é responsável por trazer melhoria pro Brasil, são todos. Enfim, mostra a inteligência e a consciência social da Carolina Maria de Jesus e mostra que ela é uma pessoa, assim, muito consciente em relação aos direitos dela e ao que ela de fato merece. Um outro ponto interessante desse livro, que eu acho que vale a pena falar, são as referências históricas, né? Eu falei que ela fala muito sobre os políticos e sobre, enfim, os administradores da cidade naquela época, e ela faz referência a muitos deles. Então ela fala de deputados e, enfim, políticos ali locais de São Paulo. Ela também fala do Jânio Quadros e, enfim, políticos que atuavam no plano nacional. Ela fala um pouquinho ali sobre a seleção masculina de futebol que ganhou a Copa do Mundo em 1958, então também ali uma outra referência interessante. Ela fala sobre o medo da guerra e sobre o medo, né, de ter que mandar as crianças e os jovens para a guerra. Vale lembrar que em 1955, ali na década de 50, o mundo tinha acabado de viver a Segunda Guerra Mundial e estava passando pela Guerra Fria, então esse medo da guerra era algo muito real na cabeça das pessoas. Então uma outra referência histórica que eu achei legal. Enfim, acho que foi interessante ver, assim, uma pessoa que viveu a época comentando na época durante a época. Não sei se isso ficou super claro, mas o que eu tô querendo dizer é assim, de novo, falando ali quase que em tempo real, sem ser tipo um historiador que anos depois veio falar sobre o que aconteceu ali na década de 50. Não, você tá lendo o diário de uma pessoa que está vivendo aquilo naquele momento. E isso, de novo, é um ponto muito legal do livro e um ponto muito precioso desse livro. Um outro ponto muito interessante que eu queria comentar em relação a esse livro é o amor aos filhos, que na verdade eu achei a parte mais comovente do livro inteiro, ver o amor que a Carolina tinha pelos filhos dela. Ela teve 3 filhos, o João, o José Carlos e a Vera. Não sei se essa é a ordem de nascimento deles, vou ser bem sincero, pra mim
não ficou muito claro ali quem era o mais velho, quem era do meio, quem era o mais novo. Apesar de ela falar as idades deles em alguns momentos, eu sinto que eu terminei o livro sem entender isso direito. Mas tá tudo bem também, não é algo assim gigante, né, digamos assim. Mas, enfim, eu fiquei muito comovido de ver o tanto que ela amava os filhos e muito triste de ler ali sobre a frustração que ela sentia de não conseguir dar para os filhos dela uma vida mais digna. Em muitos momentos ela fala sobre como os filhos dela queriam comer alguma coisa, mas simplesmente não tinham o que comer. Ou então, às vezes, eles queriam comer um prato específico, mas o que ela tinha dinheiro pra comprar era outra coisa. E aí, às vezes, o filho chorava porque ele não queria comer aquilo. Ou então, às vezes, o filho sofria porque ele passava fome. Ou então, às vezes, um filho ficava doente e ela não tinha como cuidar direito. E você vai lendo aquilo e aquilo vai de novo, assim, parece que te dá um soco, assim, de você perceber que ela tava fazendo tudo o que ela podia, mas ainda assim ela não tava conseguindo dar uma vida digna pros filhos. E isso é muito triste. E, de novo, ela teve muitos pensamentos de tirar a própria vida, porque ela realmente ficava chateada e muito frustrada ali com a situação. Vale lembrar que, além dela ser pobre, né, de ela não ter dinheiro, ela teve que criar esses 3 filhos sozinha, porque os pais dos filhos não apareciam. Inclusive, ela comentou em muitos momentos isso, que ela não tinha interesse em ter um romance com alguém justamente porque ela não confiava nos homens. Ela até tem ali uns casos durante o livro e também em um determinado momento do livro o pai da Vera até aparece ali, mas nada que tivesse mudado a vida dela significativamente ou nada que trouxe uma ajuda para ela criar os filhos de forma mais significativa. Pelo contrário, na verdade, em muitos momentos mostra ela indo lá receber o dinheiro que o pai da Vera deveria ter depositado pra ela, né, pra ajudar ela com as despesas da filha, e em muitos momentos ela ia lá e o dinheiro simplesmente não estava lá. Agora eu queria falar de uma parte que eu não gostei muito do livro, mas que não é culpa da autora nem de ninguém, é só uma coisa que eu senti que aconteceu e que eu acho que vale a pena ressaltar, que é que em alguns momentos esse livro fica um pouco monótono. E, de novo, eu não acho que isso é um defeito da escrita, eu não acho que isso é um defeito da edição, eu acho que isso é simplesmente uma característica do gênero diário, né? Assim, quando você escreve um diário, você tá ali escrevendo o seu dia a dia, a sua rotina de todo dia, e essa rotina pode sim ser muito monótona. E, gente, aqui no livro eles fizeram questão de incluir praticamente, pelo menos no ano de 1958, praticamente todos os dias do ano. Então, realmente chega ali um momento em que você fica um pouco entediado de ler aquilo, mas, de novo, é uma coisa um pouco, uma característica do gênero. Então, não tem muito um culpado por isso, eu nem considero isso como um super defeito, mas foi uma coisa que eu percebi ali quando eu tava lendo e que eu achei que valia a pena mencionar. Inclusive, a minha edição do livro é a edição de 2020 e ela tem umas ilustrações bem legais e que eu acho que também ajudam um pouco a entender a história, mas que principalmente são ilustrações muito bonitas e que incorporam ali na leitura. Então, por exemplo, essa daqui é uma ilustração da Carolina lendo ali na janela do barracão dela. E, enfim, o livro é cheio dessas ilustrações. Por fim, eu queria trazer uma discussão em relação ao título do livro e também em relação a, de novo, voltando aí nessa questão da militância e um pouco de diferentes realidades dentro do Brasil. O livro recebeu esse título, Quarto de Despejo, porque em alguns momentos ali do diário, a Carolina compara a cidade de São Paulo com um apartamento ou com uma casa. E aí ela vai fazendo, enfim, essas comparações do tipo, tal bairro seria tal cômodo, ou tal parte da cidade seria tal cômodo da casa. E quando ela chega na favela, ela fala que a favela seria o quarto de despejo da cidade de São Paulo. Então, o lugar onde a cidade de São Paulo joga tudo aquilo que eles não querem que os estrangeiros vejam, ou que eles não querem que, enfim, outras pessoas que visitem a cidade vejam. Eu, pessoalmente, achei essa comparação muito perspicaz, porque todo mundo tem em casa um quarto ou um canto da casa ou um cômodo onde você coloca ali tudo que é de forma assim, uma bagunça ou tudo que você não quer que as pessoas vejam. Eu, por exemplo, sempre chamei esse tipo de cômodo de quarto da bagunça ou então canto da bagunça, enfim. E ela se referir à favela, nesse caso a favela do Canindé, como o quarto de despejo da cidade de São Paulo, o lugar onde São Paulo jogava tudo que era de ruim da cidade,
é realmente, assim, uma comparação muito inteligente e poderosa ao mesmo tempo, porque é justamente isso. Na favela era onde ficavam as pessoas pobres, onde ficava a fome, onde ficava, enfim, o esgoto a céu aberto, digamos assim, todas as coisas feias que a cidade não queria mostrar, mas que ainda assim existiam na cidade e que acabavam ali jogadas e ignoradas num canto. E essa comparação fala muito também sobre a qualidade da escrita da Carolina. Eu acho que ficou muito nítido pra mim lendo esse livro, e aí eu já falei isso, mas eu vou falar de novo, que apesar de ela não ter passado por uma escolarização completa, a Carolina era muito inteligente e muito sensível para a arte. Ela sabia escrever, ela sabia usar as figuras de linguagem, ela sabia criar frases lindas que você lê e você até suspira. Inclusive, em alguns momentos do livro, ela até escreve alguns poemas. E é muito triste você pensar que, se não fosse pelo jornalista que encontrou ela lá na favela quando ele foi lá escrever uma reportagem, talvez esse livro nunca teria sido publicado e talvez a gente nunca teria tido esse relato e essas palavras e essa escritora. Enfim, fica o questionamento final de quantas Carolinas nós perdemos porque elas não receberam as oportunidades que elas deveriam. Bom, acho que já tá mais do que claro pela análise que eu acabei de fazer, mas respondendo a pergunta, vale a pena ler Quarto de Despejo? Sim, vale muito a pena ler. Acho que é um livro que... ele é um livro educativo quase, sobre o nosso país e sobre a realidade triste da fome e da pobreza que muitas pessoas têm que passar. Também já falei, mas não custa repetir, o livro cumpriu todas as expectativas que eu tinha em relação a ele. Ele me mostrou um lado diferente do nosso país, ele fez um relato cru sobre esse lado e honesto sobre esse lado do país. E ele também me ensinou muito sobre, enfim, os resquícios da escravidão e o sofrimento das pessoas negras no Brasil ao longo da nossa história. Essa foi a minha análise do Quarto de Despejo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo com as pessoas que você conhece. É isso, um beijo, tchau, tchau.